Hoje para você. Opa, deixa eu arrumar a tela aqui. Hoje para você. Vamos arrumar a tela. Voltou aqui, uau! Hoje é para você do YouTube. Deixa eu mandar aqui para as mídias que eu estou ao vivo. Vamos entrar aqui, mandar para os grupos. Vamos mandar aqui agora para o Instagram. Tá? Deixa eu entrar no Instagram também, vai dando like enquanto eu vou entrando ao vivo. Uau! Uau! Hoje é para você do Instagram, hoje é para você do YouTube. Vai entrando nessa live que hoje o tema é transformar conhecimento em mentoria, em viver de mentoria. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, tá? A primeira pergunta que eu quero te fazer é: você tem muito conhecimento e não sabe como transformar esse conhecimento em mentoria? Escreve aí para mim nos comentários que eu quero saber. Você se sente angustiado por não estar aproveitando o conhecimento que você já tem? Sim ou não? Escreve aí para mim nos comentários. E você não entende como você tem tanto conhecimento e ainda não estruturou o seu programa de mentoria? Escreve aí para mim nos comentários, tá? Responda essas 3 perguntas. Você tem muito conhecimento e não sabe como transformá-lo em mentoria? Você se sente angustiado por não estar aproveitando os conhecimentos que você já tem e você não entende como você tem tanto conhecimento, mas ainda não estruturou o seu programa de mentoria. Então, fica comigo até o final dessa live, porque hoje eu vou te ensinar a transformar os seus conhecimentos em um programa estruturado para viver de mentoria. Você vai aprender a tirar o conhecimento da sua mente e vai colocá-lo no papel, na forma de um programa de mentoria, tá? Então, no final da live, você vai ser capaz de estruturar o seu programa de mentoria usando os conhecimentos que você já tem aqui, ó, tá? Isso pode significar a virada que você precisa na sua carreira de mentor ou na sua carreira de mentora, tá? Eu sou o Ogê, sou mentor, e essa é a terceira live da Jornada Viver de Mentoria. A Jornada Viver de Mentoria começou no dia 9 de setembro e vai até 16 de setembro, quinta-feira, tá? São 8 lives que acontecem às 19 horas. Excepcionalmente, no sábado e no domingo, a gente vai fazer às 17 horas, tá? Mas durante a semana, elas acontecem às 19 horas, tanto aqui no meu Instagram, quanto aqui no meu canal do YouTube, tá? E as lives acontecem assim, tá? Eu dou 30 minutos mais ou menos de conteúdo e depois desses 30 minutos de conteúdo, eu chamo um participante da Jornada Viver de Mentoria para entrar ao vivo comigo. E hoje eu vou falar com a Cláudia de Jesus, tá? Ela já está aqui, ó, colocando, ó, já me fiz várias vezes essa pergunta. Uau, Cláudia! Já está aqui a Cláudia. Daqui a pouco eu chamo a Cláudia para participar comigo, tá? Então deixa eu tomar uma água aqui que eu vou te contar uma história. Enquanto eu tomo a minha água, vai dando like, vai compartilhando. Então vamos lá. Hoje eu vou contar uma história da minha infância, tá? Uma história da minha infância que me marcou até hoje, só para você ter uma ideia, né? Como me marcou até hoje. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro muito bem do dia em que eu aprendi a escrever no caderno de caligrafia, tá? A geração de hoje nem conhece o caderno de caligrafia. Nós aprendíamos, né, na escola, a escrever no caderno de caligrafia, né? Aquele caderno que faz com que você escreva o alfabeto com mais perfeição, né? Você escreva muito bem as letras, né? E aí eu me lembro que a professora Isaura, tá? Naquela época a gente chamava de tia, né? Então para mim é tia Isaura. A tia Isaura,
ela era uma morena muito dócil, tá? Ela tinha uma voz doce, assim, e, e ela estava explicando como é que se escrevia no caderno de caligrafia, tá? Caligrafia. E aí, é, ela usou até uma régua, assim, para fazer no quadro as linhas, né, de um caderno de caligrafia, né? E naquela época o quadro era quadro a giz, e ela estava ensinando lá como se fazia o desenho das letras, né? Aí escreveu todas as letras do alfabeto para a gente repetir o exercício no caderno, né? E eu me lembro que quando eu olhava para a professora escrever aquelas letras no quadro, né? Eu via que, nossa, parecia muito fácil, né? E a gente falava, nossa, como a professora sabe fazer direitinho, né? Então parece muito fácil para a gente fazer esse exercício, né? Aí eu olhava lá para os meus colegas que estavam aprendendo também. Aí, quando a tia terminou, tia Isaura terminou de explicar, né, como se fazia, ela falou: ó, agora vocês vão fazer, agora é a vez de vocês. Né? Então, peguem seus cadernos de caligrafia e façam as letras como eu fiz aqui no quadro. Aí, nesse momento, eu travei. Nesse momento, eu travei, eu não sabia o que fazer. Eu falei assim: meu Deus, e agora? E agora, como é que eu vou fazer isso aqui? E aí eu travei, né? Eu literalmente travei. Eu olhava para o lado e vi os meus colegas, eles estavam todos ali tentando, estavam desenhando, e eu estava travado, totalmente travado, não sabia, né? Aí eu comecei a ficar aflito, né? Imagina, 5 anos, né? Aí, comecei a ficar mais aflito ainda quando eu vi que a tia Laura estava passando, a tia Isaura, né? Estava passando nas carteiras para ver o desenho, a caligrafia de cada uma das pessoas, né? E aí ela começava a olhar para um e falava parabéns, e eu olhava para outro e passava, e ela estava começando a chegar na minha carteira, né? Naquela época a gente sentava em duas pessoas, eu estava sentado do lado de uma coleguinha, e quando eu olhei para ela estava lá fazendo, escrevendo também, e eu não tinha feito nada ainda. Aí eu comecei a ficar mais aflito ainda, né? E comecei a me desesperar, né? Aí veio a tia Isaura, chegou na nossa carteira. Primeiro ela olhou para o desenho da minha colega, né? Aí ela olhou para o desenho da minha colega, para a caligrafia, né? Ela tinha escrito lá as letras. Aí ela falou: parabéns, querida, continue assim, né? E eu, né, fiquei ali paradão. Aí ela veio, olhou para o meu caderno, viu que eu não tinha feito nada, que eu não tinha escrito nada, né? E aí, com a voz suave que ela tinha, né? Ela virou para mim e falou: Marquinho, por que você ainda não começou a escrever no seu caderno? E aí eu respondi: tia, eu não sei fazer. Né? Eu estava desesperado. Aí a tia Isaura ficou de cócoras, assim, para ficar na mesma altura que eu, né? Ela era alta, né? Grande. Aí ela ficou na mesma altura que eu. Eu me lembro que ela passou as mãos no meu cabelo, assim, fazendo um carinho, sabe? E só de fazer isso, ela já foi me tranquilizando. Aí ela falou: ó, meu filho, fica tranquilo, meu filho. Fica tranquilo. E aquilo, sabe, me deu um alívio, assim, ó, me deixou mais calmo, me deixou mais tranquilo. Aí ela olhou bem nos meus olhos, cara, eu me lembro como se fosse ontem, tá? Ela olhou nos meus olhos e ela falou para mim assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, tá? Marquinho, você sabe sim, você sabe, você consegue. E quando ela falou isso, sabe como se libertasse, assim, como eu. Nossa, a tia Isaura tá falando que eu sei, a tia Isaura tá falando que eu consigo, então eu consigo. Aquelas foram palavras assim poderosas, tá? Que me destravaram naquele momento. Aí eu fiz o exercício de caligrafia e ela me deu parabéns. Uau! Uau! E eu tô contando essa história para você justamente para te mostrar, né? Para você refletir, né? Será que você precisa realmente de mais conhecimento para começar a ministrar as suas mentorias? Será que você realmente precisa de mais conhecimento, mais ferramenta, mais conhecimento, mais compreensão, mais estudo? Ou será que é possível começar a viver de mentoria com os conhecimentos que você já tem? Com os conhecimentos que você já adquiriu ao longo dos anos, com os conhecimentos que você já
possui, tá? Porque eu posso te falar, eu posso te dizer assim com propriedade que você precisa apenas de 3 coisas, 3 pré-requisitos, somente 3 pré-requisitos para você viver de mentoria. Número 1, você precisa de resultados. Com resultados em mãos, não tem como contestar. Contra fatos não há argumentos. Se você tem resultados em mãos, ninguém pode contestar a sua mentoria, porque você tem resultados em mãos, tá? Se você tem experiência, né? E a experiência que eu falo é a experiência de botar a mão na massa, né? Se você foi lá, botou a mão na massa, você executou, né? Se você fez, se você acertou, se você errou, né? Então, as pessoas me perguntam, né? Tá, mas quanto tempo você precisa de experiência, né? Para começar a dar suas mentorias? Não existe uma limitação, não existe uma métrica de tempo. Porque existem profissionais que, com 1 ano de prática, têm muito mais resultados do que profissionais de 10 anos de prática. Então, não tem como medir. Tá? Se você tem uma certa experiência que te coloca com mais resultados do que outras pessoas que estão começando, pronto. Já é necessário para você começar a dar suas mentorias, tá? Então, experiência. Se você tem experiência, se você sabe o que você está fazendo, se você sabe falar sobre o que você está fazendo, pronto. Já é o segundo pré-requisito para você viver de mentoria. Escreve aí para mim nos comentários quem acredita que já tem resultados e quem acredita que já tem experiência. Escreve aí para mim nos comentários enquanto eu tomo minha água. E o terceiro ponto que você precisa, o terceiro pré-requisito que você precisa para viver de mentoria é de conhecimento. E as pessoas confundem conhecimento com teoria. Existe conhecimento prático e existe conhecimento teórico. E eu valorizo muito o conhecimento prático, o conhecimento que você adquire colocando a mão na massa, fazendo, acertando, errando, conhecendo, trilhando o caminho das pedras. É ali que você aprende, é na prática, é no campo de batalha, é fazendo, é acertando, errando e seguindo o seu caminho, a sua trajetória, é construindo a sua história, né? Porque eu gosto muito de uma frase que é: não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria, né? Então não adianta nada, né? Você saber construir, por exemplo, tá? Vamos dar o exemplo aqui de um arquiteto, tá? Um engenheiro. Ele sabe a teoria e a prática, né? Porque ele estudou engenharia e ele sabe como construir, né? Sabe a estrutura para construir uma casa, por exemplo, né? Agora, aquele peão de obra que coloca a mão na massa, que ele mesmo é que vai lá e faz a argamassa, o engenheiro não sabe, porque o engenheiro não é aquele que vai lá e... Tá? Então, não existe teoria sem prática e não existe prática. Você precisa das duas coisas, tá? E muitas pessoas não valorizam o conhecimento prático, aquele conhecimento do dia a dia, aquele conhecimento de fazer, de aprender fazendo, tá? Porque, por exemplo, para andar de bicicleta, adianta você ler um livro sobre como andar de bicicleta? Enquanto você não pegar a bicicleta e começar a andar, você não vai aprender de fato. Você não vai consolidar o seu conhecimento teórico. Faz sentido ou não? Escreve aí para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, conhecimento prático tem muito valor. Tem muito valor. É isso que vai fazer com que você se diferencie como mentor. É o conhecimento prático que você tem, é sua experiência de vida, sua prática profissional, tá? Então, se você tem resultados, se você tem experiência e se você tem conhecimento, você já pode começar a viver de mentoria.
Capite? Então, a ideia central dessa live é que, para viver de mentoria, você não precisa de mais conhecimento, você não precisa de mais informação, mais conhecimento, mais ferramenta, não. Você precisa apenas organizar os conhecimentos que você já tem. Apenas organizar os conhecimentos que você já possui, com a sua história, com a sua prática profissional. Só isso. Só organizando esses conhecimentos você já tem uma base sólida para iniciar a sua vida de mentor. Faz sentido? Então, pensa comigo, tá? Você já trabalhou por anos em uma área específica, tá? Faz um exercício mental agora comigo, tá? Você que já trabalhou por anos em uma área específica, tá? Você já acertou, você já errou, e ao longo do caminho você aprendeu muita coisa, né? Acertando, errando, até buscando teoria, mas aplicando essa teoria, né? E esses aprendizados que você teve, tá? Eles formam a base para você estruturar o seu programa de mentoria, tá? Deixa eu te dar um exemplo de uma das participantes da Jornada Viver de Mentoria, que está no nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu falo dela porque ela contou a história dela, parte da história dela, lá no grupo, tá? E é a Adelmisa. A Adelmisa, ela tem 10 anos de experiência em gestão escolar. Veja só, e ao longo desses 10 anos, ela teve resultados, com certeza teve resultados, tá? E aí, por exemplo, né? A Delmisa, ela contou, lá no nosso grupo de WhatsApp, que ela começou como professora. Ela começou como professora e foi subindo de cargo até chegar nos cargos de gestão. Então, isso quer dizer que ela conhece o passo a passo para partir de professora até chegar à gestora, sim ou não? Porque ela trilhou esse caminho, né? E ela sabe hoje como aconselhar, como orientar, como mentorear outras pessoas que querem trilhar esse mesmo caminho. Ela sabe como chegar lá mais rápido. Sim ou não? Então, ela sabe o que fazer, ela sabe o que não fazer, ela sabe o que evitar, ela sabe o que fazer para acelerar o processo. Ela conhece tudo, porque ela passou por esse caminho, né? Então, agora fala para mim, sinceramente, uma professora iniciante que almeja, que tem o desejo de chegar nos cargos de gestão, né? Se tornar uma gestora assim como ela é hoje, né? Essa pessoa ela se interessaria pelo programa de mentoria da Adelmisa? Sim ou não? Se ela prometesse isso, se ela tivesse essa promessa de falar o seguinte, ó, eu tenho um caminho para você sair de professora e chegar até gestora. Faz sentido para você? Sim ou não? Ela conseguiria, sim ou não? Então, é muito provável que sim. É muito provável que sim. Por quê? Porque a Adelmisa tem resultados. E contra fatos não há argumentos. Ela tem resultados. Não tem como contestar os resultados dela. Ela trilhou o caminho, ela passou pelo caminho e ela chegou. Ela chegou lá. E os iniciantes, eles olham, né, para os resultados. Então, eles conseguem perceber a evolução, né? E hoje ela trabalha na gestão escolar, né? Então, não tem como contestar, tá? Ela saiu de professora e chegou nos cargos de gestão. Então, e ela tem mais de 10 anos de experiência nessa área. Então, ao longo do caminho, ela adquiriu muito conhecimento também. Então, ela tem resultados, experiência e conhecimento. Tem o hack que eu falei para você. Então, ela já tem os pré-requisitos necessários para viver de mentoria. Capite? Faz sentido para você? O caso da Delmisa que eu contei aqui tá, é somente um exemplo, né? Eu tenho certeza que com esse exemplo você consegue imaginar como seria o seu futuro como mentor, né? É só você traduzir para a sua área específica, tá? Então é só um exemplo que eu dei, né? Eu ainda vou te dar uma dica prática, tá? Uma dica prática para transformar os seus conhecimentos que você já tem em viver de mentoria, tá? Mas antes disso, eu quero
dizer para você me acompanhar nas minhas mídias sociais, aqui no meu Instagram, aqui no meu YouTube, no meu Facebook, nos próximos 5 dias. Por que me acompanhar nos próximos 5 dias? Porque eu estou postando conteúdos diários que ajudam você a viver de mentoria com os conhecimentos que você já tem, os conhecimentos que você já possui. E no dia 16 de setembro, eu vou fazer o grande dia, tá? Nós temos live até o dia 16, mas 16 é o grande dia, que é o último dia da jornada Viver de Mentoria, que eu vou revelar todos os segredos para você viver de mentoria. Então, é uma série de 8 lives, 100% online e 100% gratuitas, que te ensinam os primeiros passos para viver de mentoria. E as lives ficam gravadas, você pode assistir tanto ao vivo quanto no gravado, e pode postar perguntas no gravado também, tanto no Instagram quanto no meu YouTube, tá? Me acompanhe aqui e deixe o seu comentário relacionado a viver de mentoria. Sua dúvida, seu comentário, que eu vou adorar ler com certeza e vou te responder com certeza. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, e se você acredita que conhece pessoas que também precisam desse conteúdo, compartilhe com elas. Compartilhe com pessoas que podem usar esse conteúdo, tá? E antes da dica prática também eu quero te dar o recado mais importante. E o recado mais importante é se você aprendeu alguma coisa aqui, né? Se você aprendeu, né, o que você aprendeu é muito importante para mim. Então, se você aprendeu e você está aqui assistindo no Instagram, eu quero que você tire um print dessa tela. E você vai compartilhar esse print quando terminar essa live lá no seu Stories. E compartilhando no seu Stories e colocando o aprendizado que você teve, me marcando a hashtag Viver de Mentoria e me marcando, que é o Marco_OG. É o @Marco_OG, OGE. Me marcando, você vai ganhar pontos para ganhar uma sessão de mentoria comigo. Esse é o prêmio que você vai ganhar, né? Quem tiver mais pontos ao longo dessa jornada vai ganhar uma sessão de mentoria comigo. Então, se você quer uma sessão de mentoria exclusiva comigo, só individual, só eu e você precisa fazer essas atividades, tá? Postar no seu stories, me marcando e marcando a hashtag Viver de Mentoria, tá? Vamos para a dica prática? Pega caneta e papel agora para a gente fazer a dica prática, que daqui a pouco eu vou chamar a Cláudia, tá? Então, pega caneta, pega papel, que terminada essa live, você vai fazer o seguinte, tá? Eu quero que você pegue uma folha de papel ou um caderno, né? Para você listar 3 coisas, tá? Você vai escrever nesse caderno, nessa folha de papel, os maiores resultados da sua carreira. Escreva lá, quais são os maiores resultados que você teve na sua carreira. Então você fala, ganhei o prêmio tal. O vendedor, né? Cadê o Regis aí, ó? Eu fiz muitas vendas, fui campeão de vendas na empresa tal. Fiz isso, fiz aquilo. Vendi, né? Atingi todas as metas do mês. Enfim, coloca lá os resultados da sua carreira, tá? Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é você colocar a sua experiência, tá? Dando ênfase para o seu diferencial. Aí você vai falar lá, trabalhei na empresa tal, fiz isso, fiz aquilo. Aqui eu desempenhei a função de gestor, depois fui para a função de empreendedor. Enfim, vai colocando lá a sua experiência. E terceiro ponto, você vai listar os seus maiores conhecimentos. Eu tenho habilidade de vendas, eu tenho habilidade de comunicação. Quais são os conhecimentos que você aprendeu? Aprendi a técnica de vendas que os americanos usam. Eu aprendi a... Você vai colocar da sua área específica, tá? Então, ponto número 1, os seus maiores resultados da carreira. Ponto número 2, a sua experiência, citando seus diferenciais. E ponto número 3,
os seus maiores conhecimentos. Fazendo isso, você vai olhar para essa lista e você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo, tá? É uma conversa de você com você mesmo. Você vai perguntar assim, ó: quem está começando na minha área específica, na minha área, se interessa por tudo isso? Se interessa pelos meus resultados? Se interessa pela minha experiência? E se interessa pelos meus maiores conhecimentos? Sim ou não? Tá? Com isso, você vai montar já a base para estruturar o seu programa de mentoria, tá? Então faça isso, aplique essa dica prática que você vai chegar lá, tá? E depois você compartilha os resultados aqui comigo, tá? Que eu quero saber, tá? Aplique isso. Se você compartilhar no seu stories e você me marcar e botar a hashtag Viver de Mentoria, você vai ganhar pontos para ganhar uma sessão de mentoria comigo, tá? Então, isso me ajuda muito também a compartilhar com outras pessoas e essa mensagem chegar para mais pessoas, tá? Então, agora, vou fazer, né, a ideia central da live, que foi transformar o seu conhecimento em viver de mentoria. E para viver de mentoria, você não precisa de mais conhecimento, você já tem muito conhecimento, você precisa apenas organizar o seu conhecimento e estruturá-lo na forma de mentoria, tá? Agora eu vou chamar a minha convidada de hoje, que é a Cláudia de Jesus. Aqui tem gente que escreveu dúvidas, né? É isso? Vamos chamar aqui a Cláudia. Vamos ver, cadê você, Cláudia? Vendas é comigo, o Regis está falando. Isso aí, Regis, é o cara das vendas. Ó, vamos chamar aqui. Entrar ao vivo com Cláudia de Jesus. Entrar ao vivo com Cláudia. Você que está me assistindo no YouTube, não vai visualizar a Cláudia, vai apenas escutar, ok? Tarde! Como você está? Estou bem, graças a Deus. De onde você é, Cláudia, mesmo? É de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo, Cláudia. Uau, a Cláudia está participando da jornada, né? Sou. E é muito ativa na jornada. Parabéns pela sua iniciativa, tá? Eu acredito muito que as pessoas que mais agem, que mais fazem, são as que mais avançam, tá? Então você está de parabéns por isso. Me fala qual é o seu maior desafio para viver de mentoria? O que eu posso te ajudar? Então, olha só, meu maior desafio hoje é definir o meu público, né? Definir o público que eu quero trabalhar. Eu já até fiz isso, tá. Mas eu ainda sinto mesmo lá, o meu objetivo qual é, mas eu sinto que é como se os meus resultados não fossem só isso, meu resultado fosse em outra área, deu para perceber? Me explica melhor. Então, se falando de resultado, né? Então vamos lá. Antes de você pedir para anotar nessa folha, eu já estava anotando, Uau. Né, tudo. Parecia que eu já sabia, eu nunca fiz o curso. Mas é porque foi caindo a ficha para mim. Eu falei, nossa, eu preciso fazer isso, sabe? Conforme ele está falando, eu vou fazer. Então, meus conhecimentos, olha só, 10 anos como empresário, eu tenho meu próprio negócio, eu tenho um brechó. Eu comecei com um brechó juntamente com uma loja de móveis usados. Né? Então, como começou essa ideia? Em 2011, eu mudei para um bairro de São Paulo, onde minha filha tinha 8 anos, e eu precisava trabalhar. Eu tinha acabado de sair de uma ONG, trabalhei 10 anos nessa ONG com crianças e adolescentes em situação de risco. Então, fiquei 10 anos lá trabalhando. Quando foi em 2010, eu tive um começo de AVC, por conta do excesso de trabalho, muita coisa, muito nova, né? Eu tive esse início, né? Tudo deu início, que foi o início de AVC. Mas fiz todos os exames, o médico falou que todos os sintomas eram, mas eu não chegou a concluir o AVC, mas que eu tomasse cuidado, né?
mudasse a rotina da minha vida. Então eu tomei uma decisão, vou apreciar a vida, né? Vou viver, vou estar perto da minha família, né? Não quero essa loucura para minha vida, porque eu posso ir a qualquer momento, né? Um belo dia a gente acorda de manhã, sente mal, o lado direito paralisa e você está vendo a sua vida indo embora. Então eu resolvi mudar, tirar um pouco aquela carga que eu trazia e para uma coisa mais leve. Eu vim morar em Perus, em São Paulo, que é perto da minha família, e quando eu cheguei em Perus, eu não tinha nada em mente o que eu ia fazer. O que eu tinha era uma filha de 8 anos na época, que precisava dos meus cuidados, e eu sabia que eu não queria sair para trabalhar fora. Né? Eu falei, eu não quero sair, deixar minha filha com ninguém, tal. Então eu pensei, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer dentro de casa, né? O que eu posso fazer, de repente, que não me deixa ir sair para trabalhar e deixar minha filha. Eu tinha feito um curso de manicure, por precaução na vida. Não me pergunte por quê, mas durante a minha caminhada eu fiz o curso de manicure, porque eu pensava, um dia se eu precisar ficar em casa, eu vou deixar, pelo menos a unha eu sei fazer. Paguei o curso, fiz o curso e terminei. Mas não era aquilo que eu gostava, eu fiz por uma precaução. Entendi. Ao chegar em Perus, eu não tinha nada em mente do que eu ia fazer. Só que a minha família trabalhava com reciclagem, meu irmão tinha um ferro velho e eu observava o trabalho dele todos os dias, né? Então eu olhava no ferro velho e olhando dentro da reciclagem, eu observei que muita coisa ia embora, ele jogava dentro da caçamba. Eu falei, não, isso aqui não pode ir embora, eu vou pegar isso aqui. Aí eu... falando em filha, aqui chegou a mim. O papai está em live. O papai está em live, filho. Que alegria, né? Que alegria, né? Oh, que linda princesa. Ah, que coisa mais meiga. Isso que é o rico, né, da vida, uma coisa prazerosa, né? Que lindo. Então, hoje, quando eu cheguei em Perus, eu olhei e falei, poxa, isso aqui não pode ir pro lixo. Aí eu peguei, eu me lembro que uma máquina de escrever antiga, Estou escutando você, estou escutando. Não, tudo bem. Acontece, isso aí, ao vivo mesmo. Ao vivo é assim, tudo acontece. E aí eu peguei essa máquina de escrever antiga, tirei uma foto e anunciei. Falei, vou vender essa máquina, vou ver o que dá. Anunciei e fui, e vendi. E aí gostei. Aí comecei a pesquisar o que saía, o que eu conseguia vender. Aí eu fui pegando da reciclagem ali tudo que não era para reciclar, que eu entendia que dava para reaproveitar. E eu vendia. Então, aí o meu irmão mandou isso em mim, ele disse, olha, Cláudia, eu vou te ceder uma garagem que eu tenho, de um imóvel que eu acabei de comprar, você inicia o seu negócio lá. Por um ano eu vou te dar uma força, né? Você fica, não precisa pagar aluguel. Entendi. E aí você vê o que você quer fazer. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha um rack lá dentro, tinha alguma coisa, eu peguei um aspirador de pó também no ferro velho, que reaproveitei, botei lá dentro e comecei a abrir as portas, Olha! Abri as portas com aspirador de pó, com um rack vermelho, daqueles bem antigos, que também nem se vendia, e uma arara com um pouco de roupas, que já tinha da antiga pessoa que tinha deixado lá na garagem. Eu falei, já que a arara tá aqui, vou vender roupa também, vou colocar roupas também, né? E aí, o que acontece? Deu certo. Aí, a gente gosta de roupa. Então, aí comecei como quase tudo, né? Minha loja chamava Quase Tudo. Eu virei, né? Fiz panfletos, fiz tudo. E aí fui só agregando, inovando, né? E depois da minha loja, muitas outras pessoas também iniciaram o mesmo negócio. Eu tenho assim, mais de 10 pessoas que iniciou no mesmo ramo depois de mim, né? Que veio, Claudinha, vou montar um brechó para mim também. E eu ajudei essas pessoas a montar, eu dei toda a assessoria para elas também. Então, assim, hoje, tudo eu vejo uma oportunidade. Eu morava numa rua de uma feira livre. Nessa feira, os feirantes jogavam as caixas de papelão no lixo. De manhã, eles chegavam 3 horas da manhã. E como eu morava na rua, eu ficava observando. E eu estava desempregada.
Eu tinha acabado de chegar em Perus. Eu falei, cara, essas caixas vão tudo pro lixo. Meu irmão tem ferro velho, eu vou pegar essas caixas. Então eu acordava bem cedo, ia pra feira, pegava todas as caixas, separava todo o papelão e pilhava. Eu juntava 1.000 quilos de papelão por mês. Olha. Eu levava pro meu irmão e vendia, e era com isso que eu pagava o meu aluguel. Na época que eu fiquei desempregada, né? Que eu não queria trabalhar fora. Dessa ideia da reciclagem, até sair numa revista Sou Mais Eu mandei a minha história, falando que do papelão eu conseguia pagar o meu aluguel e tal. Então eu sempre tive essa veia meio que divulgar o que eu faço, eu gosto disso. Que eu acho que boas práticas têm que ser compartilhadas, né? Concordo plenamente. Então, e aí eu compartilho, falo mesmo e tal, e tudo certo. Fui. Mas assim, dentro do meu negócio, né, 10 anos de empreendedorismo, 10 anos aí na área social, mas dentro do meu negócio sempre teve uma coisa chamada, as pessoas vêm até o meu negócio para comprar sim, mas elas vêm muito mais para conversar, para falar comigo, para abrir o coração. Então a minha família fala assim que eu tenho que criar, colocar uma cadeira, uma poltrona para as pessoas tentarem abrir o coração, porque elas não vêm só... E é justamente esse que é o meu diferencial, né? Eu falo que o meu brechó, ele é o lugar de aconchego, é um lugar de aconchego, né? Onde as pessoas se achegam, as pessoas sentam. E aí disso, eu criei um grupo de WhatsApp chamado Divã da Claudinha. Então as mulheres que estão nesse grupo são as divas. Eu sempre falo, são minhas divas, né? Somos as divas, não é o divã da Claudinha? Então já criei outra coisa. Legal essa ideia, eu gostei dessa ideia, então tá tudo certo. Então tudo eu transformo em alguma coisa, tudo eu vejo uma oportunidade. Então é uma mente que trabalha demais, mas eu preciso colocar isso para que eu possa focar, né? Porque por ter muitos pensamentos, muitas ideias, eu me perco também. Aí, esses 10 anos na área social, esses 10 anos como empresária, me ajudou muito, muito mesmo. Mas teve uma situação na minha vida que me gerou informações que hoje eu vejo que eu quero trabalhar e eu fico em dúvida para qual lado eu vou. Em 2013, eu encontrei um grande amor da infância, da adolescência, não é só aquele grande amor que volta, aí você fala assim, olha, reencontrei meu grande amor, não sei o quê, não deu certo na adolescência, então vamos lá, reencontramos em 2013. Passamos 2 anos namorando, não fomos morar juntos, nada disso, de repente eu descubro que ele era dependente químico, era dependente de cocaína. E aí eu me dou com essa realidade, falei, o conto de fada não existe. Acabou o conto de fadas, né? E aí, viver essa história foi que me possibilitou conhecer um grupo de apoio para familiares de dependentes químicos. E que aí, quando eu conheci esse grupo de apoio, eu conheci por causa do meu ex-esposo, que hoje ele não é meu esposo mais, mas eu conheci por ele. Então, eu entrei nesse grupo de apoio, entendi, fui dando os passos, isso foi em 2016, dei os passos, e foi aí que eu tive resultado. Porque na empresa, eu não tive resultado assim que você fala, nossa, que resultado. Eu tive ideias e que outras pessoas até copiaram minhas ideias, ok? Tudo bem, mas não tive grandes aqueles resultados. Eu me mantive os 10 anos, eu me mantive, sobrevivi, paguei minhas contas, mas eu não fui aquele diferencial, entende? Sabe, que nossa, lava pouco seus negócios, feliz, não. Eu tive outras empresas que fizeram igual a mim e tudo certo, tá bom? Só que aqui, na dependência química, eu senti que eu percebi que eu tive resultados, porque em 2016 eu cheguei no grupo, e anotando isso agora eu tive mais clareza. Em 2016 eu cheguei no grupo de apoio. Em 2017, seguindo os passos, tudo tem passos da técnica, né? Então eu fui aprendendo tudo aquilo. Em 2017 eu consegui internar o meu ex-marido. Ele ficou 6 meses na clínica de recuperação. Saiu de lá, está em recuperação. Ele saiu, montou uma loja de móveis usados, igual a minha. Se tornou meu principal concorrente. Tudo isso é uma história que você tem um aprendizado. Eu acredito que de tudo a gente aprende. E aí o que acontece? Internei ele, saiu, tudo certo, tá tudo bem, tá em recuperação hoje. A partir do grupo, eu descobri que eu tinha uma predisposição genética em família. De 10 irmãos meus, 4 estavam comprometidos com vício.
E aí eu fui estudar o histórico da minha família, eu pude ver. Aí eu olhei isso de um olhar especial, não saí do grupo de apoio, continuo até hoje, sou do grupo de apoio Amor Exigente, continuo até hoje, porque me ajudou pra caramba. E depois que internei meu ex-marido, internei um irmão em 2017 do mesmo ano, internei um outro irmão em 2019 do mesmo ano, e os meus outros 2 irmãos, que também eram dependentes, todos estão em recuperação hoje. Nenhum deles usa mais, nem bebe, entende? Então, eu vi que um passo que eu dei, que quando eu vi um programa que funcionou, eu fui a única da minha família que entrei nesse programa, porque eu entrei pelo meu ex-marido. Mas quando eu descobri a dinâmica da dependência química, o que é uma doença, que precisa de um olhar especial, que a família também precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Eu estava doente, eu era uma codependente. Então, às vezes, as minhas ações faziam com que o outro até fosse usar. Então, eu tive que mudar todo o meu comportamento, a minha estratégia na família, a minha rotina familiar, entendeu? Foi geral, mudança geral. E dando os passos, cada passo que eu dava, eu levava aquela pessoa a conscientizar que ela precisava de ajuda. Pra você ter uma ideia, meu irmão, quando precisou ser a vez do meu irmão, que eu internei meu ex-marido, então eu perdi meu pai em 2017, cheguei em São Paulo, meu ex-marido tinha recaído, internei meu ex-marido, aí meu irmão recaiu por conta da morte do meu pai, porque o dependente químico ele não suporta perdas, ele recaiu por conta do meu pai, que se foi, então ele ficou 30 dias na rua, dormindo na rua. E esse meu irmão veio até mim, e eu já estava com todos os passos do Amor Exigente, que a gente aprende no grupo, eu já estava com todos os passos. E eu fui colocando passo a passo o programa que eu tinha aprendido, para que ele também pedisse ajuda, né? Você tem uma ideia, eu falava pro meu irmão, você precisa chegar em casa, porque ele veio para minha casa, né? Eu falava, você precisa chegar em casa até 8h30. Se você não chegar até 8h30, você não entra. Ele chegava 8h31, ele não entrava, entende? Um dia, eu vi o meu irmão dormir do outro lado da calçada, em cima de uma caixa de papelão de frente à minha casa, tá? Eu sendo irmã dele, mas eu estava praticando os princípios, então eu sabia do que eu estava falando, eu sabia que ia funcionar. Meu irmão chegou a morar na Cracolândia, pra você ter uma ideia, ele chegou a morar lá, meu irmão tinha tudo, tinha até carro importado, tinha empresa, tinha tudo, perdeu tudo. Por causa do vício. Por causa da droga. E aí eu conheci a existência do meu irmão, eu cresci com ele, ele era da mesma geração que eu. Então, quando eu vi a situação dele, eu falei, não, tem que tirar meu irmão dessa. E eu vou fazer o que tiver que fazer, mesmo que doa em mim, mas eu vou fazer. E no grupo eu aprendi que o que doía em mim é porque estava fazendo efeito para ele, entende? E aí eu apliquei. No dia que ele dormiu do outro lado da calçada, foi muito doloroso para mim. Mas se eu abrisse a exceção, se eu deixasse ele entrar, eu não consegui internar o meu irmão. Até que depois de 2 semanas de aplicar ali os princípios que eu aprendi, o meu irmão chegou para mim e falou assim, olha, você pode pegar um carrinho desses que as redes sociais pegam lá no centro da cidade, pode ir para Cracolândia. Porque o tratamento, assim, eu quero me internar hoje, eu preciso de ajuda. Entende? Então, naquele momento eu pude ver que o programa faz a diferença sim, que quando você aplica um programa, faz a diferença. E aí foi. E aí, de repente, ele foi, entrou na clínica, ficou lá, depois de um ano ele fez um curso para ser terapeuta, ele se formou em terapeuta também. Quando ele saiu, ele já ajudou para internar esse outro irmão, que era dependente de álcool, chegou até a amputar um dedo. Ele hoje é braço na família, nós somos braços. Eu também tenho uma irmã que depois de adulto, depois dos seus 50 anos, desenvolveu querer beber por problemas, enfim, emocionais, né? Que não deu conta, começou a beber. E a gente teve que entrar também para resgatar ela. E ela está em tratamento também. Então, imagina você na sua família, você fazer tudo isso. Então, hoje, o que eu trago hoje? Eu trago mentoria para mulheres, porque eu, por vir de uma família com predisposição genética para dependência química, eu acabei me apaixonando por adictos, que são pessoas dependentes de álcool e qualquer outro tipo de droga. Tá. Então, meus relacionamentos, que eu tive 3, eles sempre giraram em torno dessas pessoas. Todo perfil que eu atraía
era de pessoas dependentes químicos. E quando eu entendi isso, por que eu repeti esse padrão, e por que eu me perguntava, por que eu não acerto? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão bacana? Por que eu não acerto, cara? Aquela história do dedo podre. Não, eu precisava me entender, eu precisava saber quem eu era, eu precisava saber o que estava acontecendo com a minha família, para só assim eu mudar o padrão, entende? E foi quando esse dependente químico entrou na minha vida, que eu pude entender, entende? E hoje eu mudei, hoje eu cheguei, depois que eu me separei desse dependente químico, que não foi por conta da droga, porque ele está limpo hoje, foi por conta de uma traição. Então, o que acontece? Depois disso, eu entrei no grupo de apoio, que se chama Amada, que é Mulheres que Amam Demais, né? Estou sempre ligada em grupo de apoio. Então, eu entrei lá e pude entender que eu era uma mulher que amava demais. Eu não herdei a dependência química da minha família, mas eu herdei a dependência de relacionamentos destrutivos, entende? E aí que tá essa salada toda, por isso que eu contei tudo para você ver como que a confusão, o que eu faço na minha vida, né? Porque tem tanta experiência, tem tanta bagagem no empreendedorismo, tem tanta bagagem na dependência química, tem tanta bagagem nos relacionamentos afetivos. Então, para com tudo isso, essa salada que eu tô hoje. Por isso que eu estou aqui. Vamos lá. Olha, linda sua história, parabéns e gratidão por compartilhar essa linda história, porque eu tenho certeza absoluta que se você compartilhou é porque nada é por acaso, né? Se você compartilhou é porque outras pessoas estão sendo impactadas do outro lado também, tá? Então, assim, ó, essa é uma dúvida muito comum, né? Muitas pessoas têm muitos conhecimentos e não sabem o que fazer com tantos conhecimentos, né? Para onde que eu vou? E agora, né? E eu sugiro a gente fazer aqui, nós temos quase 15 minutos, 14 minutos. Você está com caneta e papel em mãos aí? Tá. Você vai listar o seguinte, tá? Quais são suas 3 paixões, 3 coisas que você ama muito fazer, assim? Lista aí para mim, por gentileza. E me fala também. Então, 3 coisas. Eu amo falar para pessoas. Eu amo falar para pessoas mesmo. Do jeito que eu tô aqui. Eu amo falar tanto aqui, quanto no palco, quanto no estádio de futebol. Tá. Eu amo fazer isso. Fazer palestras, falar para pessoas. Não importa o assunto. Se você me der o assunto, eu vou estudar. Eu vou fazer o melhor. Tá. Eu gosto de mentorear, acompanhar pessoas, mostrar, dar possibilidades para que ela cresça, olhar para aquilo que eu estou vendo de talento nela e oferecer algumas oportunidades, né? Eu enxergo isso, eu consigo enxergar. Eu gosto de acompanhar o desenvolvimento, tudo bem? Eu gosto... Então, tá? Entendeu? É isso. As 3 coisas que eu mais gosto de fazer, que eu faria de graça. Estudo. E mentorio, acompanho pessoas, ouço pessoas, gosto muito de conversar, de ouvir, de aprender com as pessoas, sabe? Eu tiro cada aprendizado, sabe? Quando eu ouço. Você não tem noção. E é isso aí. Tá, então, ótimo. Tá, essas são suas paixões. Agora eu quero saber suas habilidades, aquilo que você é boa no que faz, assim, que você faz muito bem. 3 coisas... Eu coloquei, já depende da folha, né? Então, tá, minhas habilidades, né? Eu motivo muito bem, eu comunico muito bem, eu sou corajosa, entendeu? E eu tenho autoconfiança, eu não tenho medo. Tá. Eu não tenho medo de empreender nada, Tá, mas essas são características suas, mas o que eu quero saber são habilidades práticas que você tem. Então, vamos lá, autoconfiança, tudo bem, eu percebo que você tem, mas você tem alguma habilidade técnica, alguma habilidade prática? Por exemplo, comunicação, acredito que é uma, né? Comunicação. É a primeira para mim. Que mais? Que mais que você percebe que você tem assim uma habilidade que as pessoas olham para você e falam assim: Cláudia, você é muito boa nisso. Cláudia, você é muito boa nisso. Motivar pessoas. Motivar e... Motivar.
Motivar e inspirar pessoas. Tá, perfeito. Então já temos Oi? Motivar e inspirar pessoas, certo? Isso, motivar e inspirar. Tá, Eu então. sou boa nisso. Isso eu falo para você. Tá, então já temos as paixões, já temos as habilidades. Agora eu quero saber, e mercado, qual você acredita que são os mercados que você gostaria de atuar? Né? Porque a gente vai fazer a junção agora dos três. Me lista 3 mercados que você acredita que são bons pagadores. Mercado bom pagador, de clientes que podem sustentar o seu negócio. Empresas, tá. O que mais? Pessoas, individual, né? Empresas e pessoas tá, mesmo. Mas que tipo de pessoas? Porque pessoas é muito genérico, muito amplo, né? Sei. Agora... mulheres. Mulheres, tá, mas quais tipos de mulheres? Porque você falou das mulheres que se relacionam com pessoas que... mulheres que amam demais? Mulheres empreendedoras. Mulheres empreendedoras. Tá. Eu acredito que sim. Eu acho que elas têm grande inspiração por mim. Então, mulheres que amam demais. Elas me veem como inspiração. Tá, então temos 3, então. Mulheres que amam demais, mulheres empreendedoras e temos... o Regis está colocando aqui que seu nicho é relacionamento. Obrigada, Regis. Tá? Tô no meio da salada, tô me descobrindo. Mas então, eu também, eu gosto agora que você vai ter que tomar a decisão, tá? Qual é o mercado que você quer escolher? Assim, ó, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Temos 9 minutos, acho que dá tempo, tá? Você quer fazer um exercício aqui, um exercício mental, de preparação mental comigo? Então, eu vou pedir para você soltar tudo que você tem em mãos agora e se sentar. Isso. Senta confortavelmente e pode fechar os seus olhos, tá? Pode fechar os seus olhos, isso. E eu quero que você fique atento à minha voz, tá? Eu vou te dar comandos e tudo que eu te falar, eu quero que você crie imagens mentais sobre o que eu estou te falando, tá? Então, eu quero que, de olhos fechados, com o seu olho esquerdo, você visualize a palavra confiança. E fala para mim qual é a cor dessa palavra. Azul, e ela é grande, ela é pequena? Ela é pequena. Pequena, e ela está perto ou ela está distante de você? Está perto. Está perto, e você tem o poder agora. Se você quiser fazer alguma modificação nessa palavra, é só você fazer. Você quer fazer alguma modificação nela? Na cor? Na cor, ou na estrutura, no desenho. Você tem o poder. Eu trocaria para roxo. E você faz isso. Lilás. Isso, você Lilás. faz isso. E essa palavra confiança fica roxo, lilás, né? E agora com o seu olho direito, e somente com o seu olho direito, ainda de olhos fechados, eu quero que você visualize a palavra coragem. E me diga qual é a cor dessa palavra. É preto e marrom. Preto e marrom. E ela está perto ou está distante de você? Ela está médio. Médio? De um jeito que eu posso ler. E ela é grande, ela é pequena? Ela é grande. Grande, e você tem o poder agora de novo. Se você quiser fazer alguma modificação nessa palavra. Não, eu não quero fazer, não. Quero deixar assim mesmo. Tá, então agora... Essa cor, preto e... Isso, agora, ainda de olhos fechados, você visualiza as duas palavras, tá? A palavra confiança e a palavra coragem. E eu quero que você respire fundo.
e essas palavras elas vão entrando dentro de você, sabe? Como se fizessem agora parte da sua corrente sanguínea, tá? Confiança, coragem, você vai sentindo isso. E você está em frente de duas portas, tá? Está em frente de duas portas. E uma das portas você escuta gritos de mulheres desesperadas, porque elas estão em um relacionamento com pessoas que têm um vício muito grande. E elas gritam de desespero porque elas falam que elas não aguentam mais. E eu quero que você me fale qual é a cor dessa porta. A cor dessa porta é branca. Branca. E agora você olha para outra porta, e a outra porta é de mulheres empreendedoras que elas querem uma solução para o seu negócio, elas não aguentam mais viver num empreendedorismo assim que vai e não vai, funciona e não funciona, ganha dinheiro e não ganha, e elas estão desesperadas pedindo ajuda, e eu quero que você me diga qual é a cor dessa porta. Lilás. Lilás. E você quer muito ajudar, mas só que você só pode escolher uma das duas portas. E eu quero que você me fale, você escolhe a porta branca ou a porta lilás? Cara. Escolha branca. Escolha branca? Escolha branca. E qual é o grito que você escuta, que é o grito mais alto, assim, o pedido de socorro? Me fala. Me liberta. Me liberta. E qual é a dica que você dá para essas mulheres desesperadas que pedem libertação? Que se elas confiarem, se elas derem o primeiro passo, se elas confiarem, eu posso mostrar um caminho para ela que vai fazer com que ela saia dali, fazer com que ela enxergue uma nova vida e fazer com que ela desfrute de todo e qualquer sonho que ela possa ter, inclusive de ser empreendedora. Por isso que eu escolhi essa relacionamento. Porque por libertar dessa relação, ela pode enxergar a pessoa que ela é. Uau! Uau, sinta isso agora, sinta o alívio que você transmitiu para essas mulheres. Elas estão aliviadas agora e elas querem te agradecer e elas querem sentir a sua energia, querem tocar em você, querem te abraçar. E sabe como se seguranças agora tem que bloquear as pessoas, porque as pessoas querem te abraçar. E eu quero que você sinta isso, respira fundo. Respira fundo mais uma vez e eu vou fazer uma contagem regressiva, tá? E a cada palavra que eu falar, eu quero que, a cada número que eu falar, né, nessa contagem, eu quero que você diga que palavra que vem à sua mente, tá? Nesse momento. Então, número 3, que palavra vem à sua mente? Amor. Amor. E número 2, que palavra vem à sua mente? Compaixão. Compaixão. Número 1, que palavra vem à sua mente? Liberdade. Liberdade. Eu vou dar um estralar de dedos e no seu tempo você pode abrir os seus olhos, tá? Uhum. No seu tempo, vai voltando para aqui agora. Pode abrir os seus olhos. Uau! Uau, Cláudia! Tá decidido? É o que faz o seu coração bater mais forte mesmo? É isso mesmo. Porque eu sei que um relacionamento tóxico, abusivo, ele é como uma teia de aranha. Ele deixa a pessoa presa, a pessoa não sai. Por mais que ela queira. E às vezes algumas pessoas... que é tão fácil como a gente pensa. Você está enredado ali, porque tem várias situações que estão te prendendo nessa relação. Mas à medida que você dá o primeiro passo, na medida que você consegue o apoio, né? Eu fui uma mulher que precisei de apoio, né? E uma grande mulher segurou na minha mão. E se ela não tivesse me dado aquele apoio,
Eu não tinha saído daquela relação, porque era totalmente dependente financeiramente, dependente emocional. Então, alguém acreditou em mim e falou assim, sabe, não, você fica aqui comigo, eu olho a sua filha, minha filha era pequenininha, eu olho a sua filha, você vai trabalhar e você vai conseguir. Então, esse apoio, essa mão que é dada, e não a mão de julgamento, não a mão de falar, ela está aqui porque ela quer, ela está nessa situação porque ela quer. Não, existem N fatores que fazem com que uma pessoa permaneça numa situação dessa, entende? Uau! Você vai dando a mão, né? Aos poucos, que a pessoa vai tendo coragem de tomar as decisões que ela tem que tomar. Então, por isso que eu escolhi essa porta, porque não adianta eu ensinar uma mulher a ser empreendedora se ela está presa numa relação que tá fazendo com que ela fique para baixo todos os dias, que a autoestima dela está sendo minada, ela não vai ficar bem nos negócios, porque eu já estive assim. Então, meus negócios não tinham a cara que eu queria, porque a minha autoestima era minada, tudo que eu fazia, meus sonhos, meus projetos, nada era valorizado por aquela pessoa que estava perto de você. E eu me permiti isso. Quando eu me libertei, eu não permito mais isso. Então, é uma teia. Então, você precisa sair, precisa dessa ajuda para sair. Como eu faço isso hoje? Eu criei meu Instagram, eu levo mensagens que falam disso, eu pego posts que falam disso, para que haja um despertar, para que elas possam ir estudando sobre os assuntos que eu acho muito interessante, e aí aos poucos ir alcançando essa libertação. Uau! Então, definimos o seu nicho, né? Chegamos lá, estou muito feliz por isso. Ó, tô toda arrepiada aqui. Eu não coloquei o nicho errado, é mesmo. Então, eu não coloquei o nicho errado, graças a Deus, porque eu fico assim mudando, né? Claro, coloquei lá que eu sou palestrante, mas eu palestro especial para mulheres, né? E coach palestrante. E a mentoria, porque eu sei que no meio dessas palestras, depois vai vir a mentoria, né? Depois vai vir eu acompanhar essas mulheres. Então, eu posso unir. Certamente, né? Cláudia. Posso unir. Uau! Então, ó, chegamos ao fim aqui, o tempo está estourando, ó, gratidão e estou muito feliz por ter te ajudado. E continua na jornada, porque ainda é a live de número 3, então ainda vai ter muito mais. Amanhã de manhã eu vou fazer uma sessão de Zoom com os participantes lá do grupo, tá? Amanhã de manhã tem uma sessão de Zoom, que eu vou divulgar ali para o grupo, e te vejo lá, tá bom? Gratidão mais uma vez. Hoje, só recapitulando, as palavras que você falou para mim, a 3 foi amor, a 2 foi compaixão e a outra foi libertação, não foi? Liberdade, é. Isso mesmo, isso para me falar. Isso aí mesmo. Eu tô anotando aqui, porque isso eu vou montar depois direitinho, eu anoto tudo. Depois, Obrigada, foi um prazer mesmo. Depois eu sugiro que você até reveja essa live, que vai estar no meu Instagram. Eu vou rever 10 vezes, meu Deus do céu. Porque isso aqui é valioso para mim. Eu que te agradeço pela oportunidade, muito obrigada por selecionar também a minha história para estar aqui, tá bom? E gratidão por todos vocês que me acompanharam. Um beijo, estamos juntos, temos muito a aprender juntos. E eu também estou aprendendo muito com vocês, tá? Então, a gente se vê na próxima live. Amanhã tem mais live, né? A temática de amanhã, deixa eu ver aqui, a temática de amanhã é viver de mentoria mesmo sem didática, tá? Então, você vai aprender a ter didática amanhã, ok? Então... Amanhã vai ser às 7 hoje, às 7 da noite ou às 5? Amanhã é 17 horas também, tá? Tá bom, tudo bem. Hoje é para você. Obrigada, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Hoje é para você. Até amanhã. Tchau, tchau.